Estamos de volta, terceiro bloco do Antenados na Geral. Estamos falando um pouco sobre as ações de Satanás e seus demônios. Eu quero levantar aqui, nós falamos um pouco, Jesus passou por isso, né? Enfim, se você se ajoelhar e se prostrar diante de mim, te darei, enfim, então terra porém. O Satanás, ele fazia esse tipo de coisa. Não necessariamente ele tinha também. Ele é pai da, enfim, né? Ele mente muito também, ele joga, enfim, no nosso ouvido coisas que nós queremos, não necessariamente ele tem controle sobre isso. Eu entendo isso. Porém, deixa eu levantar aquilo de novo que o pastor falou. Se o diabo não consegue segurar a vida do cara, ele empurra e ele prospera. A gente fala muito hoje sobre prosperidade, né? Então eu vou falar da teologia da prosperidade de Satanás. Satanás, vocês entendem que ele prospera, ele dá aquilo que o homem deseja, até como se fosse por Deus. Deus, enfim, cresce minha empresa, Deus frutifica o meu ministério, e às vezes cresce, e às vezes é o diabo que está dando esse crescimento para o cara se orgulhar, perder a comunhão com as pessoas, achar que ele é o tal. Vocês acreditam que o diabo prospera uma pessoa? Que a gente liga muito prosperidade a Deus. André, posso ligar prosperidade a Satanás no sentido da igreja. Não estou falando de carro e ter fama, porque a gente conhece, tem aí testemunho de cantor que vai e joga 2 BMW por ano no Rio para dar para Satanás. Enfim, tem um monte de coisa isso aí, que eu, enfim, eu nem dou muita bola para isso, mas eu estou falando de igreja, estou falando de ministério. O cara também, poxa, esse cara é um grande ministério, é uma grande semente. Eu vou prosperar ele agora, que ele está imaturo, para acabar com o ministério dele. O diabo faz isso. O que acontece é o seguinte, o diabo ele faz um investimento, pode ser a longo prazo, como pode ser em prazo muito curto. Porque nós, André, nós seres humanos, nós somos pessoas vaidosas. Ele vai te dar aquilo que você gosta. Por exemplo, se eu gosto de uma igreja grande, ele vai fazer de tudo para me dar uma igreja grande. Eu vou pensar que estou por cima de tudo. Mas só que tem um preço a pagar. Né? E esse preço que as pessoas estão pagando aí, igreja grande, lotada, bom, aí você vê que a igreja na hora não tem muita palavra, né? Cresce rápido e de repente também vai do mesmo jeito, porque o diabo não está preocupado com os membros em si, sim com o líder, porque se ele acabar com a cabeça, ele acaba com todo o restante. É um ministério muito bonito e grande, forte. Eu acredito que Satanás, ele se preocupa, o trabalho dele é exaltar o nosso ego, né? Ele é terrível nessa área. Então, assim, eu vejo, quando eu comecei meu ministério, eu saí de um espiritismo, não era negócio de franguinho na encruzilhada, não. É negócio de Satanás tomar uísque pelo ouvido. Pesado. De hardcore. Você tá com... Tem até muito na igreja esse profeta. Agora vou passar pro profeta tal. E aí os profetas entregam lá, dizem, você está incorporado, mete a mão no dendê frito. Toma banho com água quente aí. Ficar um caldeirão. Então, se fosse mentira, o cara ia embora, né? Então, você vê a realidade, em suma. Lógico que ele é o pai da mentira. Mas Satanás, ele trabalha de uma forma que a gente não consegue entender, mas ele está ali por detrás do nosso ego. Tudo que o nosso ego deseja é porque a cruz faz o oposto. A cruz mortifica o nosso ego. E Satanás, ele exala, ele trabalha em favor do nosso ego. Então hoje, eu vejo muitos homens de Deus, eu posso dizer isso pelo Espírito, o diabo usa eles, os dons dele, os talentos dele, mas todavia ele está distante do Evangelho, porque os dons são revogáveis. Tem pessoas aí hoje curando, será? Porque toda cura que vem de Cristo leva a pessoa a vir a quem? A Cristo. Muda o caráter, Deus dá ele o batismo no Espírito Santo, e tem muitas pessoas sendo curadas pelos dons, e quem é que está se aproveitando desses dons? Quem está levando vantagem? Você entendeu? Satanás, ele está por trás, e muitas igrejas hoje é fundada pelos dons. E quem é que está por trás dos dons? Satanás. Porque o Evangelho, a igreja tem que estar firmada na cruz de Cristo, né? Na glória vindoura. O homem nasceu de novo, o homem foi transformado. Então eu não acredito que uma igreja ela vá se manter a longo prazo através dos dons. Porque eu prego o caráter de Jesus. Eu vivi. Esse tio meu vinha da Biercausa, vinha Rio Branco, bolado no demônio. Eu deitado na casa dele, ele gritava, Tuca, o que será de você quando a morte vinha ele buscar? Ele pregava para mim, por isso que eu digo, o diabo é o diabo de Deus. E numa sessão de 7 boi mortos, um demônio manifestado nele disse, você não é mais para estar aqui. Porque você é separado. Aleluias. Você entendeu, André? Não, e eu entendi perfeitamente. Eu quero ver o Bispo Hermes, depois eu quero levantar. Deixa eu levantar agora, que eu acho que o Bispo Hermes pode comentar sobre isso. Porque quando a gente também fala...
no hardcore, vamos dizer assim, pesado, demônio, às vezes até quem está ouvindo aí, que nunca leu ou ouviu algum testemunho, opa, meu Deus, que negócio pesado, é para ele dar até um certo medo. Eu lembro algumas vezes que eu participei, e uma delas, até por curiosidade, eu fui pela curiosidade, não necessariamente, talvez eu fui pela intenção errada, fui para ouvir, será que isso é isso que estão falando mesmo, que esse cara está falando? Mas eu fui algumas vezes para alguns cultos, onde vinham pessoas com testemunho forte, com um passado de ex-bruxo, de não sei o quê, e vinha para lá. E durante o culto inteiro eu via ele falando sobre Satanás, e seu poder, e aquilo que ele fazia, e as maravilhas de Satanás. Foi lindo, o culto foi lindo, almas foram, acho que, alcançadas por Jesus, as pessoas chorando, então foi muito bonito. Só que uma impressão que eu tive, e eu saí um pouco disso, foi o seguinte: caramba, eu tô com medo de Satanás, porque ele é muito poderoso, sabe? O cara, ex-bruxo, ele fez tanta coisa maravilhosa quando ele era bruxo, que parece que ele não faz nem 10% agora que ele tem o Espírito Santo dentro dele. Eu tenho medo, às vezes, também desse tipo de postura, eu não sei, eu queria ouvir um pouco de você, que às vezes, eu não sei se ele, para promover o que ele fazia por Satanás, ele fala tão bem das coisas tão grandiosas que Satanás já fez na mídia, com cantor, com não sei o quê, que eu falo, caramba, parece que Deus não consegue fazer nem 10% disso que Satanás fez na vida dele. Eu não sei o que vocês têm a falar sobre isso. Eu tenho medo, às vezes, quando eu saio de uma pregação, ou de uma pessoa assim, ou de uma igreja, onde eu tenho mais medo de Satanás do que temor de Deus, vamos dizer assim. Eu falo, caramba, Satanás às vezes é muito mais poderoso do que Deus está fazendo, porque ele pega o cara do dia para a noite, o cara fez sucesso, fez milhões e dá não sei quanto para o satanismo, e cadê Deus fazendo alguém isso para a igreja? Embora a igreja é triunfante, sempre vai ser. Mas vocês entendem quando... Eu não sei se vocês já passaram por uma experiência que tu saiu de um lugar e falou, caramba, eu saí daqui com medo de Satanás, ao invés de estar exaltando a Deus e falando, Satanás não é ninguém. Eu acho que a nossa classe, a classe pastoral, tem que fazer meia-culpa. Nós temos dado cartaz demais para o diabo. Às vezes até entrevista, né? Exato. A gente faz talk show com o diabo. Quando eu digo a gente, eu não faço, mas estou me referindo à classe como um todo. Né? Porque é da Ibope, o capeta da Ibope, cara. Se ele não for pro culto, não tem culto. Não tem culto. Tem que ter capeta e os holofotes ali sobre ele. Se Deus está ou não está, não sei, mas o capeta tem que estar. E eu não sei se vocês viram esse pessoal que faz stand-up, fizeram com uma dessas igrejas recentemente, puseram o vídeo no YouTube. O sujeito foi lá, se fingiu de endemoniado, o pastor entrevistou, deu o maior cartaz, daqui a pouco o sujeito saiu dançando no meio do povo, tirou uma onda. Quer dizer, olha o despreparo desse pastor. Fala-se mais no diabo do que em Deus. Hoje nós estamos aqui gastando um programa para falar sobre esse assunto, mas eu duvido muito que no meio desses 1.400 e tantos programas tenha se usado tantos falar do diabo assim. Mas hoje você vai num culto, você vê mais referência ao diabo do que a Deus. Porque você quer manter a membresia pelo medo. Não pelo temor a Deus. Não pelo evangelho. Não pelo evangelho, mas pelo medo do diabo e do inferno. Isso é muito perigoso. O pastor Tuca estava falando sobre a cruz. Então deixa eu aproveitar aqui o gancho também e rapidamente falar sobre isso. Quando o diabo oferece a Cristo todos os reinos deste mundo, ele não estava oferecendo nada de errado. Porque futuramente todos os reinos deste mundo viriam a ser de Cristo. Está lá em Apocalipse. Todos os reinos do mundo vieram a ser do Senhor e do seu Cristo. O problema não era o mundo em si, os reinos em si. Não pense você que o diabo só oferece aquilo que engorda, como é que o Roberto Carlos cantava? Tudo que eu gosto... engorda é ilegal, como é que é? Não, mas o diabo também o diabo também oferece coisas que são legítimas, que não tem nada de errado, não tem nada de pecaminoso. Por exemplo, transformar pedras em pães, o que há de imoral nisso? Nada de moralidade. O diabo não apareceu ali com um pedaço de mau caminho, um mulherão para Jesus. O diabo só ofereceu coisas dentro de um quadro ético e moral legal. O problema é que era o atalho. Quer dizer, você não tem que passar pela cruz. Eu já vi muito pregador dizer que enquanto Jesus estava na cruz, o diabo estava dando festa. Eu queria saber que Bíblia essa turma está lendo. Onde está escrito, né? Porque não existe isso. Tudo que o diabo menos queria na vida era que Jesus fosse para a cruz. É verdade. Ele tentou evitar, ele usou Pedro, e Jesus identificou. Um minuto antes, Pedro disse, tu és o Cristo, Filho de Deus. Jesus, caraca, foi o Espírito do Pai que te revelou. Um minuto depois, para trás de mim, Satanás. Quer dizer, a mesma boca, usada pelo Espírito de Deus,
foi usada pelo diabo minutos depois para dissuadir Jesus de ir para a cruz. Jesus já estava na cruz quando alguém disse: se você é filho de Deus, desce daí. Quer dizer, foi a última cartada do diabo. O diabo não queria a cruz. Então lá atrás, quando ele oferece os reinos do mundo, bastando que Jesus se prostrasse ou adorasse, na verdade o diabo está oferecendo um atalho. Querer fazer a igreja crescer da noite para o dia é atalho. Querer fazer a pessoa ficar rica, não há nada de errado em você prosperar, mas torná-lo rico da noite para o dia é atalho. Jesus diz: eu sou o caminho. A proposta do reino de Deus não inclui atalhos, é caminho, e nesse caminho sempre há cruz. Quer me seguir? Negue a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Só que nos dias de hoje, André, para tomar a cruz, são muito poucos. Porque a maioria estão indo pelo atalho. E outra coisa, você quer encher a igreja, ofereça facilidade. Outra coisa, uma das coisas, rapidinho, pastor Tuca, uma das coisas que lá nas nossas igrejas, fui visitar uma vez um pastor amigo meu, e lá tinha uma irmã que o culto todo ela estava de sapato. Chegou na hora da administração, ela falou: olha, eu vou tirar o sapato que só prego descalço. Eu falei com um amigo meu: se fosse da minha igreja, eu não pregava. Porque isso é prática espírita. Você na hora da pregação, tirar sapato? Não. O que nós estamos vendo no dia de hoje é prática espírita trazendo para dentro da igreja. Por quê? Porque a igreja no dia de hoje são muito poucas igrejas que têm palavra. Chegar assim: olha, irmão, tu vai ter aqui 1 hora de palavra, 40 minutos. Irmão, só tem 5 minutos de palavra, tá? Porque o resto todo aqui é só bam, 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 bam. E aí como é que fica? E o discernimento de espírito, quando você reconhece aí, realmente, atalho. Nós temos que sair, a maioria tem que sair do atalho e, pegar a cruz e seguir. E um certo dia, um jovem, Spurgeon, acabou de dar aquela mensagem, veio esgotado do púlpito. Aí um jovem: senhor Spurgeon, que mensagem? Não precisa me dizer não, o diabo já me disse. Porque ele é terrível em trazer ego, em exaltar o nosso ego. Verdade. Lutero disse: santo diabo, que quer me fazer tão santo como Deus. E o meu nome é pecador. Pecador e pecador. Dava pra terminar o programa assim, mas tem mais um bloco, tá bom? A gente vai para um rápido break, não sai daí que tá forte. Eu vou levantar aqui no último bloco uma situação interessante. Um cara aqui falou o seguinte: André, o diabo tentou a minha vida e caí, mas eu tentei me segurar, tentei voltar para Deus, mas ele foi tão baixo que eu não pude resistir. Vamos falar um pouco sobre isso. Será que Deus vai deixar o diabo nos tentar, botar pra gente situações e atalhos que são irresistíveis, que a gente não consegue resistir ou lutar contra aquilo? Vamos falar um pouco, que às vezes a gente dá até culpa. O diabo foi muito baixo, nisso aqui eu não consegui resistir. Sempre há uma saída. Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já.